O Natal e o Ano Novo estão chegando e é sempre bom ter a atenção redobrada. Aqueles que estão em recuperação, estão tentando se manter em sobriedade, em abstinência, principalmente aquelas pessoas que estão começando agora, que ainda estão sofrendo os sintomas de abstinência, que estão começando a se reorganizar, estão começando a se adaptar à vida em sobriedade, às vezes ainda tem algumas recaídas. Normalmente, nas festas de final de ano, é muito comum alguns dependentes químicos em recuperação, principalmente os iniciantes, recaírem. Seja uma recaída programada, a famosa exceção de final de ano, que é quando a pessoa resolve abrir uma exceção para a recuperação dela e beber ou usar só no final de ano, achando que depois vai conseguir retomar com o seu objetivo, ou também aquelas pessoas que não estão planejando usar, recair, beber no final de ano, mas infelizmente não conseguem dar conta das festividades, do forte consumo de álcool e acabam recaindo infelizmente. Então nesse vídeo eu separei aqui algumas dicas para você não recair no Natal e Ano Novo. Então bora pro vídeo, fica até o final, já deixa o seu like, se inscreva no canal, participe da nossa comunidade no WhatsApp, é gratuito, lá você terá acesso a grupos de apoio de prevenção de recaída, grupo de apoio para mulheres, grupo de apoio para o público LGBTQIA+, grupo de apoio para familiares de dependentes químicos. Tudo gratuito, o link está na descrição do vídeo. E se você acha que esse trabalho te ajuda de alguma forma, seja membro da Academia SOS, a nossa área de assinantes, com conteúdos exclusivos, curso de capacitação, programa de prevenção de recaída e muito material de apoio. O link está na descrição do vídeo. Bom, como eu estava falando, Natal e Ano Novo é sempre o calcanhar de Aquiles de todo dependente químico em recuperação, principalmente aqueles que estão nos primeiros anos. Eu confesso que nos meus primeiros anos de recuperação, lá em 2013, 2014, era muito difícil passar Natal e Ano Novo na casa de família, com os amigos. Então eu optei por me retirar. Eu normalmente ia para a comunidade terapêutica onde eu fiz o tratamento e passava essa época lá com os meus amigos de recuperação. A gente tinha várias atividades da comunidade, na época tinha até gincana, eles faziam gincana para dar uma descontraída, porque é difícil ficar longe da família nessas épocas, né? Então, para dar uma descontraída, eles faziam gincana, tinha uma série de atividades recreativas divertidas na comunidade. Além da ceia, né, das comidas, tudo. Então eu decidi ficar nos primeiros anos de recuperação retirado da sociedade. Mas como não é o caso de todo mundo, né? Nem todo mundo fez tratamento em comunidade ou em clínica, muitas pessoas passam com a família, vão viajar, né? E é um momento sempre de muito conflito interno, porque ao mesmo tempo que é um momento de alegria, também é um momento que pode ser de tensão, de estresse, para aquelas pessoas que estão tentando resistir às tentações de usar. Principalmente de beber, porque normalmente a recaída ela sempre começa com a bebida, né? Eu abro uma exceção para bebida e acabo recaindo. Então, algumas coisas que a gente tem que ter em mente, você tem que ter em mente, se você está em recuperação, está começando, está há 1 ano, está há 3 meses, está há 6 meses. Preste muita atenção na sua percepção de risco. É normal que nessa época do ano, tomado pela euforia do momento, pela emoção do momento, a nossa percepção de risco diminua, porque a gente vê muita gente feliz, bebendo, comemorando, é um momento de confraternização. E isso transmite a ideia de que está tudo bem. Passou aquele momento de dificuldade que eu vivia na abstinência e talvez dê para comemorar como todo mundo comemora. Mas isso é um engano. Isso acontece porque o ambiente muda, o contexto muda, as festividades traz esse ar de euforia, de alegria, e isso diminui a sua percepção de risco. Ou seja, aquilo que era perigoso há 1 mês atrás não é mais no Natal, porque está todo mundo feliz. O que acontece é uma idealização e uma distorção da realidade. Você acaba ressaltando os benefícios de voltar a beber uma cervejinha e minimiza as consequências. Parece até que a gente esquece da nossa dor da recaída, do sofrimento, da depressão, das noites mal dormidas, das dívidas que eu fiz por causa do uso, daquela depressão que eu ficava fritando, virando de um lado para o outro na cama. A gente esquece tudo isso. E por esquecer tudo isso e diminuir a percepção do risco, a gente se torna muito permissivo e começa a barganhar. Outra coisa que tem que tomar muito cuidado, que também diminui a percepção de risco, é a euforia. Euforia é diferente de felicidade. Felicidade tem mais a ver com uma satisfação interna permanente, uma satisfação, uma realização com a própria vida, uma satisfação com a própria vida, mas de um modo geral.
Euforia é uma alegria intensa momentânea, temporária, é só aquele momento. É por isso que muita gente na euforia acaba usando e no outro dia está depressiva. Você pode muito bem estar feliz e não eufórico. Do mesmo jeito que você pode estar eufórico, mas não estar feliz. Não confunda a alegria da euforia com felicidade. E qual que é o problema dessa intensa alegria provocada pela euforia? Essa euforia, ela acaba te gerando uma certa despreocupação com a sua situação, gerando um otimismo insensato, que é o famoso, vai tudo dar certo, no final depois a gente dá um jeito. Você parece que não se preocupa com o pós, né? Tipo, como que eu vou estar no dia 2 de janeiro, depois de ter recaído no Natal e Ano Novo? Como que eu vou estar? Então você não se preocupa com isso, você acha que no final vai estar tudo certo, você tem um otimismo fora da realidade, desconectado da realidade. E é isso que a euforia causa. A euforia, se fosse pra gente definir ela seria um bem-estar físico desconectado da realidade. E daí que vem aquela necessidade de você potencializar essa euforia, melhorar ainda mais esse bem-estar através do uso de substâncias. Tem também as questões emocionais envolvidas com essa época. Normalmente, final de ano são épocas de emoções intensas, tanto negativas quanto positivas. É um momento nostálgico em que você faz uma retrospectiva do ano, então se o seu ano foi bom, você pode ficar nostálgico no sentido positivo, e se o seu ano for ruim, você pode ficar muito emotivo negativamente falando e ficar triste e deprimido. É uma época que você fala demais do passado, muitas vezes as famílias têm uma mania feia de lavar roupa suja, de ficar ressuscitando assuntos que já morreram, e tudo isso pode mexer muito com o seu estado emocional, que também torna você vulnerável a recaídas. Algumas pessoas da família também podem resolver tocar em assuntos que estão relacionados com mágoas e ressentimentos de coisas que aconteceram. Então é uma época muito emotiva, por isso é prudente tomar muito cuidado. E por último, e não menos importante, tem as questões ambientais e sociais. Ver todo mundo bebendo, feliz da vida, alegre, sorrindo. Essa percepção de que todo mundo está feliz e sorrindo e só você que não bebe, que está abstinente, não está, pode gerar um sentimento de autopiedade. Coitadinho de mim, por que só comigo? Por que só eu tenho esse problema de dependência? Não é justo. Por que só eu que não posso beber? Por que isso tinha que acontecer justamente comigo? Por que eu tinha que ser dependente? E essa visão gera comparações desnecessárias que faz você ficar pior. Você começa a se comparar com pessoas que não são dependentes, começa a sentir pena de você mesmo e acaba cedendo ao uso, porque afinal, só com você não é justo, né? Tem também a questão da pressão social, as pessoas ficarem te oferecendo. E nesse caso é muito importante você aprender a dizer não. E diante de tudo isso que eu falei, então como que a gente pode pensar em estratégias, um plano de segurança para evitar recaídas nessa época do ano? Bom, primeiro, evite comparação. Não fique se comparando com quem não tem problema de dependência, porque é normalmente assim. Uma pessoa dependente, ela nunca se compara com quem está pior que ela sempre se compara com quem está melhor, para que ela balize pelo nível mais alto. O que eu quero dizer com isso? Se aquela pessoa bebe e não tem problema, eu também posso beber que eu não vou ter problema. Ela nunca se compara com alguém, por exemplo, do grupo de apoio, lá do grupo de WhatsApp que a gente participa, das pessoas que estão recaindo, ela não se compara. Porque se ela se comparar com essas pessoas, a comparação vai desencorajar ela a usar. Por quê? Bom, se todo mundo recai fazendo isso, eu também vou recair. Então, normalmente, a comparação é feita sempre com alguém que não tem problema. Evite também comemorações regadas à bebida e a consumo de drogas, se isso for possível. Eu sei que essa época é muito difícil evitar esse tipo de coisa. Normalmente, as famílias, né, elas bebem, né? Então, mas se você puder evitar, é bom evitar. Tente passar um final de ano mais retirado, numa festa mais enxuta, com poucas pessoas, só com os familiares que gostam de você e estão te apoiando no seu objetivo de permanecer em abstinência. Não passe em lugar onde tem muita gente. Se for para um lugar que tenha muita gente, trace planos de contingência, planos de segurança, do tipo, o que eu vou beber, que hora que eu vou embora. Não fique avulso na festa de final de ano sem hora para ir embora. Estabeleça um horário para ir embora. Vá com alguém que conhece o seu problema, que está te ajudando e que vai te ajudar como se fosse um superego. O que eu quero dizer com superego? Aquela pessoa que, se perceber que você vai recair, ela vai vir para você e falar: olha, cuidado, não faz isso. É uma pessoa que exatamente vai te ajudar
no controle do seu comportamento de uso. Se a festa tiver várias pessoas, procure conversar, interagir e ficar perto das pessoas que não bebem. Porque normalmente quando tem muita gente na festa, eu sei que é difícil, a maioria das pessoas bebem, né? Mas sempre tem uma pessoa ali que não bebe muito, que não gosta de beber, que não está bebendo. Se isso for possível, fique do lado dessas pessoas. Pense também na bebida que você vai beber. Às vezes as pessoas bebem água com gás, água tônica, para que você tenha alguma coisa na mão ali para ficar levando na boca, né? Porque muitas vezes o que falta nas situações sociais é algo para segurar. E também planeje saídas de emergência. Se perceber que não vai dar conta, saiba se retirar do local. É importante reconhecer quando você não dá conta. É importante reconhecer uma situação de risco. É muito importante ter a humildade de saber a hora de ir embora. Gostou das dicas? Coloca aqui nos comentários se eu esqueci de alguma dica, se você tem mais alguma dica que pode ter funcionado para você em algum momento. A sua dica vai ajudar outras pessoas. Até o próximo vídeo.